Olá, pessoal. Meu nome é Edivan Amorim, sou médico e hoje eu vim para falar para vocês sobre a relação da obesidade com a produção de testosterona no homem. É cada vez mais frequente que eu tenho recebido no consultório queixas de pacientes, inclusive homens jovens, referindo que os níveis de testosterona estão baixos porque ele tem sentido uma diminuição na libido, tem tido menos episódios de relação sexual e isso está interferindo de uma forma muito negativa na qualidade de vida dele e do próprio casal. E aí, quando a gente faz uma anamnese com a história clínica, uma das queixas muito frequentes é sim o aumento de peso que esse paciente apresentou nos últimos tempos. E é uma coisa que chama muita atenção, porque, como eu disse para vocês, cada vez mais chegam pacientes jovens, 26, 28, 25 anos com essa queixa, e isso nos chama muita atenção. Eu queria falar para você que realmente existe, sim, um fator muito negativo do aumento de peso com a produção de testosterona e com a qualidade de espermatozoide que o paciente obeso produz. E isso vai impactar, lógico, o paciente nos busca, na grande maioria, por causa da atividade sexual, que é quando ele percebe que há uma diminuição, e ele mesmo se pergunta: eu sou jovem, por que que isso está acontecendo comigo? E aí a gente vai investigar e observa realmente que os níveis estão baixos ou próximo do limite inferior para aquela faixa etária. A obesidade, ela faz com que o paciente aumente o tecido gorduroso. O tecido gorduroso, ele faz com que nós tenhamos uma produção aumentada de fatores inflamatórios. Esses fatores inflamatórios, eles vão interferir tanto no estímulo cerebral que há para a produção de espermatozoide a nível testicular, quanto no próprio testículo. Lembrando que a produção de espermatozoides e testosterona, principalmente no homem, são produzidos no testículo, e essa mensagem, esse comando vem do cérebro através da produção de dois hormônios, que é o LH e o FSH. Então, o cérebro, uma glândula chamada hipófise, produz o LH e o FSH, e esses hormônios vão lá no testículo e dizem: testículo, você precisa produzir testosterona e precisa produzir espermatozoide. É um resumo muito simples de como que funciona esse eixo. Ok. Então, a obesidade, ela interfere através desses fatores inflamatórios, tanto a nível central quanto a nível testicular, por esses fatores que eu falei para vocês. Além disso, o tecido adiposo, ele faz também com que ocorra um processo chamado de aromatização. Esse processo é quando parte da testosterona do homem, assim como ocorre na mulher, mas também do homem, é convertido em estrogênio. Mas estrogênio não é um hormônio feminino? Não. Estrogênio, ele está presente tanto no homem quanto na mulher. Logicamente que a mulher tem níveis muito mais elevados em relação ao homem, mas o homem também tem estrogênio. E é importante, inclusive, para o equilíbrio da fisiologia dos hormônios sexuais. Mas em excesso, ele vai atrapalhar aquela mensagem do cérebro para o testículo. Então, aí a gente já tem menos comando para o testículo para produzir testosterona. É sabido que a leptina, que também é um hormônio que a gente vai ter oportunidade de falar mais sobre ela e a relação dela com a obesidade, também interfere nessa produção. E não é só da testosterona que esses fatores interferem, eles também interferem na qualidade e na quantidade de espermatozoide. Às vezes o paciente nem percebe, mas os seus níveis de espermatozoide também diminuíram, a qualidade desses espermatozoides diminuiu. Não é raro chegar um paciente, um casal jovem que estão tentando engravidar, com dificuldade há 1, 2 anos e não estão conseguindo, e a gente pede um espermograma para o paciente e vê que a qualidade e quantidade estão diminuídos, e é um paciente obeso que tem uma qualidade de vida muito ruim. Ok, eu já entendi que existe sim uma relação muito negativa da produção de testosterona em relação ao aumento de peso. E qual que seria a abordagem inicial que a gente tem que fazer para melhorar a qualidade de vida dessa pessoa que está passando por essa dificuldade? A primeira coisa é a perda de peso, é a base de tudo. Afastado outras causas de queda do nível de testosterona, que como a gente também vai ter oportunidade de falar sobre isso, fechando o diagnóstico que essa relação da queda da testosterona está mais direcionada para o aumento de peso recente ou até mesmo antigo do paciente, porque eu até abro uma janela aqui, eu fico imaginando como que fica a qualidade de vida desse paciente que chega no consultório dizendo que esse problema já está há 1, 2 ou 3 anos e ele em nenhum momento conseguiu procurar atendimento para falar sobre isso.
Então, às vezes, a gente recebe pacientes com 29, 28 anos, dizendo, 2 para 3 anos, eu tenho observado muito isso, mas achei que isso ia passar e não passou, e por isso eu vim aqui buscar ajuda. Então, assim, eu já deixo uma mensagem. Se você está passando por isso, procure seu médico. Não tenha vergonha. Você tem que falar para o seu médico tudo que está acontecendo para que ele possa entender e te ajudar da melhor forma para que você melhore a sua qualidade de vida e a sua saúde. Então, voltando. Então, a perda de peso é o principal fator para a gente estimular esse paciente a voltar a melhorar a qualidade do espermatozoide, a produção de testosterona, estimular esse paciente a praticar atividade física. Inicialmente, a gente já inicia a testosterona nesse paciente que está queixoso e com os níveis às vezes baixos ou próximo do limite inferior, não necessariamente na primeira consulta. Eu particularmente acredito que se a causa é a obesidade, a gente tem que intervir na obesidade. O paciente tem que perder peso, fazer atividade física e no segundo momento a gente reavalia. Define-se uma data para que o paciente seja novamente avaliado pela gente, faça os exames e aí a gente vai observar. Houve uma melhora na qualidade de vida desse paciente, ele está referindo uma melhora no desempenho sexual, os níveis de testosterona melhoraram nesse segundo encontro, nessa segunda avaliação, perfeito, estamos indo no caminho certo, a conduta é mantida, perda de peso, atividade física e marcamos uma nova data para reavaliar e acompanhar esse paciente. Nessa segunda avaliação, não houve uma melhora tão significativa, os níveis hormonais eles estão um pouco baixos, mesmo o paciente tendo já perdido um pouco de peso, voltado a fazer atividade física, e o paciente ainda está um pouco queixoso. Temos outras medicações, além da testosterona, para indicar para esse paciente, e reavaliamos ele novamente para que, em um terceiro momento, para observar a resposta com esses medicamentos. Agora, se é um paciente que está extremamente queixoso, os níveis realmente estão muito baixos e isso está impactando muito, muito negativamente, eu acho que sim, a gente pode introduzir em doses fisiológicas testosterona para esse paciente, mas a base tem que ser tratada de forma primordial para que esse paciente melhore a produção dessa testosterona e logo a gente retira essa suplementação. Lembrando que essa suplementação de testosterona, ela nem sempre é necessária no paciente obeso, nem sempre, tá? A gente tem que ser muito criterioso com essa indicação, mas quando se faz necessário, a gente faz sim e observa e trata o fator causal, que é a obesidade do paciente. E aí a gente espera que, conforme a melhora da qualidade de vida, perda de peso, atividade física, a gente consiga retirar essa testosterona. Lembrando que essa suplementação, essa reposição em níveis fisiológicos, nada de usar testosterona em altas doses para esse paciente, até mesmo porque potencialmente ele tem outros fatores de risco que poderiam ser piorados por uma dose de testosterona muito elevada. E a base é isso, a perda de peso, atividade física, acompanhar esse paciente e, aos poucos, a gente ir trazendo ele novamente para o caminho e avaliando também a qualidade e a quantidade dos espermatozoides até a gente ter uma resposta significativa. Acho que a mensagem que eu queria deixar para vocês nesse vídeo, primeira, que existe sim uma relação negativa do aumento de peso com os níveis hormonais de testosterona no paciente, assim como a diminuição da quantidade de espermatozoides e qualidade desses espermatozoides. Então, pode haver, sim, uma relação negativa da obesidade com a infertilidade do casal, geralmente causada pelo homem. Lembrando também que a testosterona não é a nossa primeira alternativa nesse paciente. A primeira alternativa é estimular ele a perda de peso, atividade física e reavalia no segundo momento para ver como que isso está acontecendo e como que está melhorando ou não em relação a essa produção hormonal do paciente. E a terceira mensagem que eu queria dizer é que se você está passando por isso, não tenha vergonha de procurar ajuda. Se você está tendo algum problema que impacta de forma negativa na sua qualidade de vida, procure ajuda, converse com seu médico, busque ajuda para que o seu médico possa te ajudar e eu tenho certeza que ele vai fazer isso. Não fique 1 ano, 2 anos vivendo com isso de uma forma como se você fosse uma pessoa anormal no mundo
que existe lá fora. Não é. Se você tem um problema, você tem que buscar a ajuda de um profissional que foi habilitado por isso. Então, eu peço que você busque, sim, ajuda para o seu médico. Muito obrigado por estar aqui, obrigado por ter chegado até o final do vídeo. Gostaria de te convidar a se inscrever no nosso canal e gostaria também de te convidar a curtir a nossa página Edivan Morim, sendo D mudo. Até o próximo vídeo.